Queridos, a paz do Senhor a todos! A paz do Senhor a todos! Glória a Deus! Podem sentar, queridos. Que alegria estar aqui nessa noite, ser honrado por esse convite, de pregar a palavra de Deus. O que vocês estão vendo agora é um sonho se realizando. Desde pequeno eu falava, Senhor, eu queria um dia pregar para Ti. E profecias foram colocadas em minha vida. E hoje ela está acontecendo aqui na frente de vocês, amém? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o Miller, tenho 29 anos, já congreguei na Assembleia de Deus, lá da Betânia, e hoje congrego lá na Aliança com Deus do Templo Central, na Cachoeirinha. Eu sou filho de diáconos da Assembleia de Deus, eu sou grato à Assembleia de Deus por tudo que ela me formou. Inclusive, se não fosse a Assembleia de Deus, eu não sei o que eu seria hoje, porque o meu pai aceitou a Jesus, ele era um traficante de drogas, usuário de drogas, e ele tinha mais ou menos 17 anos, e porque ele aceitou Jesus, vocês estão me vendo pregar aqui hoje, amém? Não era para eu estar aqui, com certeza. Meus amigos de infância, eles morreram, e alguns que estão vivos, uns estão na prisão, outros estão perdidos por aí. Então o que vocês estão vendo é uma promessa cumprida, e um grande milagre, amém? Eu trabalho com jovens há 5 anos. Deus me separou para trabalhar com jovens, me consagrou, e eu estou aí há 5 anos na estrada pregando para a juventude e também para os adultos, gente? E graças a Deus, Deus tem me dado a palavra de Deus para compartilhar com vocês, amém? Eu tenho um clube do ensino, a qual eu ensino livros bíblicos de como viver aqui na terra, sobre santidade, sobre ansiedade, sobre o poder de Deus, sobre como ser guiado por Deus. Então, eu tenho esse trabalho fora do ministério, um clube do ensino. Eu também estou no YouTube, há mais ou menos 4 anos, pregando a palavra de Deus. Só para vocês saberem um pouquinho sobre minha vida antes de nós começarmos a falarmos de Jesus. Amém? Eu sou uma pessoa que eu amo demais a Jesus. Como eu disse anteriormente, se não fosse Jesus, com certeza, hoje eu não estaria vivo. Amém? Eu me sinto muito honrado de ter sido convidado a pregar na 3ª conferência Metanoia. Meu Deus, que assunto maravilhoso. Eu queria estender aqui meu agradecimento, o convite feito pelo Josué. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, tá bom, Josué? Aos líderes de jovens, Marcondes e Neide, muito obrigado pela aprovação, e pelos pastores Fernando e Tabita. Falei corretamente, gente? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou extremamente honrado por esse convite. Amém? Falando sobre a palavra de Deus, amigos, nós vamos abrir em Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. Perdão, versículo 40. Lucas 10, 40. Quem achou diz amém, quem não achou diz EBD. Glória a Deus, todos acharam. Antes de nós lermos, eu queria fazer uma oração com vocês, amém? Uma oração por vocês mesmos. Feche seus olhos e repete uma oração comigo. Diz assim: querido Deus, mostra-me teu amor. Jesus, mostra-me a tua graça. Espírito Santo, me revela o Cristo. Abre o meu coração para ouvir a tua palavra. Eu creio que hoje será uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 10, versículo 40 diz o seguinte: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinho para servir? Diga-lhe para que venha me ajudar. Versículo 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. 42.
mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, nós vemos a história de Jesus narrada nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vemos que Jesus, ele curou, operou milagres, salvou, ensinou e mudou mentalidade do povo. Então Jesus, ele operou milagres, ele ensinava, ele salvava e mudava a mentalidade das pessoas. É como se fosse um pacote que Jesus levava. Onde ele parava, ele fazia uma dessas coisas. Amém? Esse era o kit Jesus. Para onde ele parava, ele distribuía essas bênçãos no meio do povo. Só que de alguma maneira, o que é apresentado diante da Bíblia, diante das histórias, é que de alguma maneira as pessoas não entendiam a linguagem de Jesus. Porque Jesus estava querendo expor algo e eles pensavam uma outra coisa. Nós vemos vários e vários episódios na Bíblia que Jesus está dizendo algo e na verdade eles não entendiam. Porque a mentalidade deles era uma mentalidade diferente de Jesus. Amém? Jesus queria estabelecer um reino espiritual e as pessoas estavam esperando um reino físico. Daí já começa o erro. Porque as pessoas queriam um reino que Jesus viesse igual Davi, derrotando impérios, fazendo guerra e desocupando o lugar de Israel. Amém? Sendo que quando Jesus veio, ele veio curando, ele veio salvando, ele veio falando, ó, o reino está sendo estabelecido. E o reino era um reino espiritual. E desde então você consegue perceber que Jesus está, entre aspas, numa vibe e as pessoas estão em outra. Existem vários relatos que eles não entendiam o que Jesus estava falando. E hoje eu quero pregar sobre esse assunto. Pensando como Jesus. Há uma grande diferença, amigos, entre você pensar aquilo que você quer e o pensamento do que Deus está proposto para a sua vida. Amém? E muitas das vezes nós queremos fazer coisas boas. Gente, coisa boa. E vocês sabiam que é possível você fazer coisa boa fora da vontade de Deus? E toda atitude tem a sua consequência. Ou você vai perder tempo, ou você está fora de várias ocasiões que Deus propôs para a tua vida. Amém? É possível fazer coisas boas sendo fora da vontade de Deus. Amém? Em Atos, Paulo está indo pregar em um determinado lugar. E Paulo fala bem assim, pois o Espírito de Deus me impediu de pregar. Como assim? Pregar é bom sim ou não? Sim ou não, gente? Responde para mim. Sim. E por que o Espírito Santo impediu dele pregar? O versículo está escrito assim. O Espírito me impediu de pregar. A gente consegue ler no contexto que o Espírito de Deus, ele impediu dele pregar aqui, mas ele deu uma visão para ele pregar em outro lugar. Ou seja, não era para ele pregar aqui, era para ele pregar em outro lugar. Vocês conseguem entender? Sim ou não? Então, o Espírito de Deus, ele tem uma vontade. Amém? Nós precisamos entender o que ele quer para agora. E todos os dias nós temos que orar para quê? Para a gente saber o que Jesus está querendo fazer na nossa vida hoje. Vocês conseguem entender? E foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Marta agitava-se de um lado para outro para servir a Jesus. Servir a Jesus é bom sim ou não? Sim. Mas o que Jesus fala? Uma coisa necessária. Ok, você quer fazer uma coisa boa. Mas a coisa necessária aqui é me ouvir. E Maria está na posição correta. Quem está entendendo aqui? A posição nesse momento que Jesus queria para Marta é que ela ouvisse
o que Jesus estava expondo sobre o reino dos céus. Amém? Então, por que é importante nós entendermos sobre a mentalidade de Jesus e sobre a nossa mentalidade? Porque é possível nós nos enganarmos a nós mesmos. É possível, gente. Você está na igreja querendo fazer coisas boas, está fora da vontade de Deus. Amém? Olha aqui para mim. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus capítulo 16, versículo 21 diz o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos milagres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, repreendendo-lhe, dizendo, abre aspas, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro, abre aspas, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A primeira vez que eu li esse texto, a primeira coisa que eu tentei entender, como é que Jesus chamou Pedro de Satanás? Por que, Jesus? Tu chamou Pedro de Satanás? Eu fiquei encucado durante muito tempo pensando por que Jesus chamou Pedro de Satanás. Porque eu fui olhar o texto e o contexto, antes e depois desse texto, a gente percebe que Pedro não está endemoniado e nem possuído por Satanás. Amém? Então como assim? Como foi que aconteceu isso? O próprio texto diz isso. Porque ele não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Então, o apóstolo Pedro, que era o discípulo Pedro nesse momento, ele estava debaixo de uma influência satânica. Na mente de Pedro, olha, não vou deixar tu morrer, Messias, porque tu é o nosso mestre. Era uma coisa boa, sim ou não? Sim, mas não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Porque o próprio texto explica. Jesus estava falando bem assim, ó, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Ele ignorou essa informação, Pedro ignorou essa informação. E ele foi afoito dizer bem assim, ó, não vou deixar você morrer. Nunca! Então, nesse texto, nós conseguimos entender que Jesus está aqui no pensamento aqui, ó. E Pedro, junto com Satanás, está no pensamento aqui. Existem dois pensamentos diferentes aqui. Quem está entendendo aqui? Mas o que é a vontade de Deus? Existe um propósito específico para cada um de nós. Todos. Porque em Salmos 136 fala que Deus escreveu nossos dias em um livro. Quando eu ainda nem existia. Sendo ainda substância ainda informe. O que é substância? Oi, som. O que é substância ainda informe? Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo físico ele tem substâncias químicas da terra também. Assim como ferro, como zinco e etc. Ok? Então, o que o texto está falando de maneira poética aqui? É que ainda substância, ainda informe, em pequenos pedaços de substância química, Deus estava planejando os meus dias. E estava me arquitetando nos céus. É como se tivesse uma mesa na frente dele. E ele estivesse fazendo cada característica de você. Sendo você alto, sendo você baixo. Sendo voz grossa, sendo voz fina. Sendo você negro ou branco. Então existe aqui, conforme os textos que nós estamos lendo, que existe uma vontade de Deus. E é preciso vocês entenderem isso para que vocês entrem numa conexão do que Deus está pensando sobre a sua vida. Porque muitas das vezes nós estamos, entre aspas, fazendo as coisas certas e dando tudo errado. Vocês já pararam para pensar
que vocês podem, por alguma ocasião, estar fora da vontade de Deus? Pensando como Jesus. Por quê? Jesus, ele vem falando tudo que Deus falou no Antigo Testamento. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amigos, nós precisamos entender como é o pensamento de Jesus. Porque se nós não estivermos alinhados com o pensamento dele, nós vamos tomar muitas decisões erradas. E decisões erradas vai fazer com que você não tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Toma uma decisão errada para te ver. É horrível. Eu tiro por mim. Tomei várias decisões erradas. Várias decisões erradas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje era para eu ser engenheiro. Porque quando eu estava no ensino médio, eu estudava de manhã e estudava à tarde. Eu ganhei um curso técnico por ter as melhores notas do colégio todo. Lá no Antônio Lucena Bittencourt, que é do Morro da Liberdade. E eu já estava pré-encaminhado para ser um técnico e, consequentemente, fazer faculdade para ser um engenheiro. Só que no meu auge dos meus 15 anos, eu falei, não quero mais servir a Deus. Quero festa, quero alegria. E eu disse isso, meu pai falou, você quer? Arque com a consequência dos seus atos. Ele me avisou 1, 2, 3, 4, 5. Ele me avisou umas 10 vezes. Eu saí da igreja dos meus 15 até os meus 23 anos. São 8 anos em que eu não fiz nada. Uma decisão errada que eu tomei. Hoje, graças a Deus, eu tenho um emprego estável, recebo bem, mas era para me receber muito mais do que eu recebo hoje. Por quê? Eu ignorei os conselhos dos meus pais. E o que a palavra de Deus diz sobre o conselho dos pais? Honrar pai e mãe, que vai aumentar, os seus dias na terra. Eu atrasei o meu propósito de vida, que era para pregar o Senhor. A primeira profecia que eu recebi, eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. E a pessoa falou bem assim, esse Brasil vai ser pequeno para ti, porque você vai pregar muito. Possivelmente, possivelmente, amigos, o meu ministério começou há mais ou menos 4 anos, era para ter começado há uns 10 a 11 anos atrás. Amém? E não estou falando isso aqui por ego, por orgulho, eu só estou dizendo o seguinte, que se eu não fosse tomar uma decisão errada, eu estaria muito bem na fita hoje. Hoje eu sou empreendedor, eu tenho um negócio próprio, eu tenho um mês, já vai fazer 2 anos, e minha vida está bem estável, graças a Deus. Apesar de todas as dificuldades que a vida nos proporciona, amém? Só que onde que eu quero chegar? Se você não conectar com a mentalidade de Deus sobre a tua vida, é possível você tomar decisões erradas mesmo estando na igreja. É possível você entrar em depressão estando na igreja. É possível você ter ataque de ansiedade estando na igreja. As 2 últimas pregações que eu preguei foram em igrejas evangélicas e Deus me revelou no culto pessoas que queriam se matar. Várias pessoas vieram na frente. Várias. Agora, por várias ocasiões, é claro, sim, existem várias circunstâncias. Mas onde que eu quero chegar? Esse assunto ele é muito difícil. Por quê? É possível estar fora da vontade de Deus, mesmo estando na igreja. É possível abandonar os seus sonhos porque você pensa que está fazendo uma coisa quando Deus quer outra. Isso acontece em várias áreas da nossa vida. Acontece na área profissional, acontece na área sentimental, ok? Acontece na família, acontece nos estudos. Imagine você escolher uma faculdade, estudar 5 anos e perceber no final dos 5 anos que essa você não queria. Que essa não te traz felicidade, apesar de receber bem. Quem está entendendo aqui, gente? Existe uma mentalidade em que Deus quer nos conectar. E hoje nós vamos esclarecer isso. Porque é possível Deus chegar na tua vida, apresentar milagres, e mesmo assim você ainda não conseguir identificar que é Deus.
É por isso que nós vamos ler em João capítulo 4. João capítulo 4. Eu sinto uma unção de Deus muito especial nesse lugar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Hoje Deus vai operar milagres aqui hoje, amém? João capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe: dê-me um pouco de água, disse-lhe Jesus. Versículo 9. Pula para o 9. Então a mulher samaritana perguntou: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Versículo 12. Versículo 12. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos, o seu gado? Jesus chega para essa mulher samaritana. Nós entendemos que na história, nós entendemos que os judeus e os samaritanos não se falavam por causa de todo o contexto histórico e geográfico daquele lugar. Amém? Esse lugar de Samaria era o lugar de Sicar. Samaria ele veio da história em que, rapidinho aqui, antes de nós voltarmos para o texto, em que Salomão, né, após ele sair do reinado, teve a divisão entre o Israel do norte e o Israel do sul. O Israel do norte era constituído por Israel do norte, o reino do norte. E o reino do sul era constituído pelo reino de Judá. Amém? Nós sabemos que esse reino que prevaleceu, que é o Israel que nós entendemos hoje, o Israel dos judeus. E o Israel lá, o reino de Israel, que era o reino do norte, eles foram invadidos pelo rei da Síria e eles foram misturados com 4 nações. Amém? E o rei da Síria colocou várias nações, eles tinham deuses pagãos. E eles se misturaram com o tempo e tudo se misturou, se mesclou lá. Então tinha adoração a Deus, o Deus de Israel, adoração a Mamon e outros deuses que tinham lá. Amém? Eles tinham uma rixa sobre os lugares santos. E um falava que era uma coisa e os israelitas falaram que eram outras. E é aí que nós entramos nesse texto aqui. Então, quando Jesus chega com o seu kit que eu falei no começo da mensagem, operação de milagres, ensino, salvação e mudança de pensamento, era o kit de Jesus. Onde ele parava, ele estava fazendo essas 4 coisas. E Jesus já querendo fazer isso. E a mulher samaritana: como assim, tu está pedindo água de mim? Por quê? Porque na mente dela, olha aqui para mim, na mente dela tinha todo esse contexto de julgamento. Eu sou samaritana, eu não falo com judeu. Porque tinha um pré-estabelecimento de um ensino antes daquele encontro acontecer. Vocês conseguem entender? Então é possível Deus querer fazer algum milagre na sua vida e você ter um pré-estabelecimento de um engano, um ensinamento enganoso. E Jesus vai insistindo com a mulher samaritana. Ele vai falando: se você soubesse quem está falando aqui contigo, você me pediria água viva, a água que jorra para a vida eterna. E ela falou: mas não, peraí, deixa eu entender aqui, deixa eu entender. Ela parou para entender. Por acaso você é maior que Jacó, o nosso pai que nos deixou o poço? E ela vai fazendo perguntas para Jesus. Porque ela não estava acreditando que aquela pessoa podia fazer milagres. Porque, sabe o que é isso? Mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Alguém que já cauterizou a língua quando você toma muito café quente e você não consegue mais sentir, não tem dor mais, porque está cauterizado, sim ou não? Vocês conseguem entender? Uma mente cauterizada por um ensino,
é que independente do que te falarem, eu tenho uma ciência pré-estabelecida. E tudo que vier, mesmo que seja verdade, é mentira para mim. Então, o que esse texto está falando? Nós temos que entender que os textos bíblicos, principalmente dos evangelhos, nós estamos nesses textos. Nós somos Pedro porque nós abandonamos Jesus por muitas coisas. Nós somos João, o discípulo amado. Nós somos Tiago, nós somos um pouco de Tomé, incrédulo. Então nós entendemos que cada uma parte da Bíblia nós estamos inseridos ali. Sim ou não, gente? Então o que acontece? A mulher samaritana. Jesus estava falando sobre algo espiritual e ela ainda estava querendo falar sobre algo físico. Ah, mas o poço. Jesus querendo dar a vida eterna para ela. E ela, e o poço que Jacó deu para a gente. E ainda deu chilique. Como tu fala comigo? Vocês conseguem entender alguém falando assim com Jesus? Foi dessa maneira que ela falou. Então é possível, amigos, Jesus querer fazer milagres e você não deixar Jesus entrar. Quem está entendendo aqui? Jesus falando, não faz isso. Você, não, Jesus, eu quero fazer isso. Deixa eu fazer. Não tome essa determinada atitude. Aí você, não, mas eu quero tanto. Chega a ser engraçado, né? Mas é isso que a gente faz. Porque Jesus está numa mentalidade aqui, e tu tá bem aqui, ai, mas eu gosto disso, deixa eu fazer. Vocês estão conseguindo entender, gente? É engraçado porque eu estou imitando, mas é um assunto super sério. Gente, eu conheço pessoas super abençoadas, profetiza, cura, tem vários dons, mas casou errado. Acabou com a vida da pessoa. Eu conheço gente que tinha ministério para país, a nível de Brasil. Por Deus ter dado um bom emprego por essa pessoa, pelo emprego, abandonou a Jesus. E eu não estou falando de você ficar enfiado dentro de uma igreja, porque a igreja é uma bênção na nossa vida, nós devemos fazer obras na igreja sim. Mas eu estou falando sobre você ser cristão e espetacular em qualquer área da sua vida. Então, se você tiver uma mentalidade fora daquilo que Deus pré-estabeleceu para você, pode ter certeza. Fora os B.O. que já acontecem na sua vida, vai acontecer mais ainda. E é por isso que muitas das vezes nós desanimamos porque tomamos atitudes com os nossos pensamentos e não com os pensamentos de Deus. Enquanto a gente não consultar a Deus sobre aquilo que nós devemos fazer nessa terra, pode ter certeza, absoluta, vai dar ruim. Porque, quais são os adjetivos de Jesus? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Conselheiro está no meio. Conselheiro está no meio. E por que Jesus tem um adjetivo de ser conselheiro e a gente não o vê como conselheiro? Porque muitas das vezes nós tomamos atitude e só depois nós... Deus, o que tu acha? Depois de ter tomado atitude. Quem está entendendo aqui? Quem já fez isso? Não levanta a mão. E deixa eu te falar. Vai ficar mais absurdo ainda. Isso aqui é pesado de falar. João Batista, segundo as palavras de Jesus, era o maior homem entre os homens nascido de mulher. Sim ou não? Era o maior homem. Era o cara. João Batista foi o cara que falou bem assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o profeta em que pré-anunciou que o Messias ia vir. Essa pessoa era especial, sim ou não? Ele era o cara segundo Jesus. E é ele que fala assim, não, eu não quero te batizar, porque tu tens que me batizar. Jesus fala, para que seja cumprido a profecia, amém? Pode me batizar.
o nível de humildade, o nível de temor do Senhor sobre ele estava sobre ele. E ele pré-anunciou que Jesus viria. E ele batizava também, a Bíblia fala isso. Só que esse mesmo João Batista, que era o cara aqui, ó, ele era o cara. Quando ele começou a passar dificuldade, tu sabe o que ele fez? Ele falou, chamou os seus discípulos, porque João Batista tinha discípulos, e ele falou bem assim, ó, vai lá com Jesus, pergunta se ele é o Messias ou deveremos esperar outro? Em um momento ele era o cara, em outro momento ele estava duvidando da glória de Deus que veio sobre ele. É possível você ser usado por Deus e por você ter uma visão muito apequenada, você não enxergar Jesus como Deus, como o Senhor. Se você estiver desconectado do que Deus pensa sobre a sua vida, você vai ser igual a um João Batista. Cegueira na crise. Ele passou por uma crise, ele cegou, ele não lembrava mais que Jesus era o Messias. Porque isso é uma questão de mentalidade. Por várias vezes, antes de Jesus fazer um milagre, ele fazia perguntas. O que queres que eu te faça? Senhor, quero ver. Por que ele fazia perguntas, gente? Porque eles queriam entender qual era a mentalidade dessa pessoa. Já pensou Jesus sendo Deus, curasse uma pessoa que não queria ser curada? O que queres que eu te faça? Não, eu só quero uma muleta. Porque Deus quer se conectar com as pessoas. Só que antes de ter conexão íntima, espiritual, e Deus alavancar a sua vida, Ele precisa mudar a sua mentalidade. Ele precisa te colocar no nível que Ele está. Sim ou não, gente? E é possível desanimar dentro da igreja. Por quê? Porque você está fora do eixo da vontade de Deus. Aí Jesus fica mais absurdo ainda, tá? Jesus vira para ele, Jesus vira para os discípulos e fala bem assim, ó. Fala para ele que os coxos andam, que os pobres estão sendo sustentados, que os cegos veem. E foi falando, os milagres estão acontecendo. E está sendo anunciado o evangelho aos pobres. Ele vai dando uma lista assim, ó. Essa lista que ele colocou era uma profecia do que o Messias que ia vir faria quando ele viesse na terra. Então o que Jesus fez? Presta atenção. Ele falou na mesma mentalidade que João Batista falava. João Batista sabia que aquilo que Jesus falou era uma profecia dos profetas do Antigo Testamento. Então, quando Jesus quer falar com você, quando ele já não consegue mais enxergar uma maneira, ele vai aqui, ó, se abaixa para tentar falar com você. E onde que eu quero chegar? Olha aqui para mim. É possível já estar acontecendo um milagre em sua vida e você não perceber que é um milagre. Enquanto João Batista estava lá indagando a Jesus, Jesus falou, está acontecendo um monte de milagre. Eu sou o Messias mesmo. Sou eu. Eu cheguei de férias na semana passada, eu fui no 28 de agosto, 3 vezes. Uma eu socorri um vizinho meu, dentro do SAMU, e por eu ter feito brigada lá na minha empresa, eu fui reanimando ele no meio do caminho. Aquela pessoa, ela poderia ter morrido nas minhas mãos, gente. Eu passei por isso, uma cena de cinema. E graças a Deus, ele passou por uma cirurgia de 6 horas, e por nós termos reanimado ele ali no SAMU, ele sobreviveu. Cena de cinema, né? Depois de 6 horas, fez uma cirurgia. A veia do coração foi cortada no acidente que ele sofreu. E onde que eu quero chegar? Eu levei meu pai 2 vezes, no 28 de agosto, pela pressão alta. Ele poderia ter pegado um derrame, sabia? A pressão dele estava altíssima. Então, eu vi a face da doença e da morte 2 vezes nas minhas férias. Coisa de cinema, né, pastor? Mas onde que eu quero chegar? Lá no hospital, eu vi pessoas em macas, sem poltrona, apenas o ferro. Imagine o frio que essas pessoas passam todos os dias lá. Jogadas no meio do corredor, com uma bolsa de urina aqui para que ela possa urinar.
Quando eu saí de lá, eu olhei para mim e falei, eu tô bem. Eu tenho um braço, eu tenho perna, estou fazendo minhas necessidades em casa. Eu não estou passando pela face da morte. E a minha mentalidade começou a mudar de um reclamão que estava de férias para uma pessoa que tem tudo. Porque isso tudo é uma questão de mental ali. Amigos, nós precisamos nos alinhar com Deus. Nós precisamos nos alinhar com Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Eu quero ler um último texto sobre mente cauterizada pela religiosidade, amém? E dar uma palavra de esperança para vocês em 3 minutinhos. João capítulo 8, versículo 4. João capítulo 8, versículo 4. João capítulo 8, versículo 4 diz o seguinte: disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Versículo 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Uma pedra nela. Versículo 10. Levantando-se, Jesus perguntou à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Versículo 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Nós vemos esse texto aqui, em que uma mulher que foi pega em adultério foi flagrada. E realmente, no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, está escrito: a mulher precisa ser apedrejada. Está escrito, gente. Só que isso é uma hipocrisia. Estão dando aqui, uma sentença para uma mulher que pecou, mas eles também tinham pecado. Como é que eu posso condenar uma pessoa se eu mesmo não faço o correto? Como é que eu posso fazer a hipocrisia sem perceber que isso é um pecado também? É quando a sua mente está cauterizada pela religiosidade. Cauterizada pela religiosidade. De novo, novamente nós vemos aqui, Jesus está aqui no nível de pensamento e eles estão aqui embaixo. Senhor, olha, ela foi pega. Só que eles esqueceram que eles estavam sendo religiosos. E digo mais, por que não trouxeram um homem que caiu em adultério? Essa era a mentalidade das pessoas daquele tempo. E Jesus vem estabelecendo um novo modo de pensar. Jesus devolveu esperança para essa mulher. Porque quando ele fala bem assim, vai, não peques mais, é claro que Deus quer santidade para ela, sim ou não? Só que, entre aspas, sabe o que ele está falando? Não peques mais para que você não torne a passar essa vergonha pública. Corrija para que você não volte a ter danos psicológicos, psiquiátricos e físicos. E quando Deus pede para você dizer um não para você, o não dele não é por maldade. O não dele é porque alguma coisa pode te acontecer de mal. Quem está entendendo aqui? Hoje temos os estudos científicos, olha aqui para mim. E nós entendemos que a pessoa que se droga, ela tem efeitos colaterais. Ela pode ter Alzheimer. A pessoa que bebe, perde memória. Acaba com o fígado. A pessoa que adultera corre risco de vida. Quantas vezes nós vemos no jornal a pessoa que adulterou e morreu no outro dia seguinte? Vários. A pessoa que casa virgem, ela não está errada. Ela não está errada, tá, gente?
E a ciência já explica hoje. Por quê? Fizeram uma pesquisa em 1992, que eles intitularam essa pesquisa de A Vingança das Senhoras do Coque. Por quê? O que essa pesquisa falava? Que as pessoas que casaram virgem, fizeram uma pesquisa com 5.000 mulheres, elas tinham mais satisfação e felicidade com seu marido do que aquelas pessoas que não casaram virgem. Agora, eu pergunto para vocês, por que isso? Muitos fatores, ok? Inclusive neurológico, mas eu vou dar um fator só. Porque a pessoa que casou virgem, ela não tem um efeito comparativo. Por quê? Ela não teve nenhum parceiro antes. E a pessoa que teve parceiro antes, ela vai sempre comparar o seu marido com o último que teve. Logo ela vai ficar insatisfeita, logo são muitas consequências. A vingança das mulheres do Coque. Achei incrível quando eu li isso. Onde que eu quero chegar? Olha aqui para mim. Todo não de Jesus é um não para o teu bem. E não um não para te privar de alguma alegria momentânea. Então Deus está sempre estabelecendo um alto padrão de santidade, de justiça, de comportamento, de postura. Por quê? O alto padrão que Ele te cobra, porque o alto padrão que Ele deu sobre sua vida, ninguém paga. Jesus Cristo, numa cruz, morrendo até a última gota de sangue. Vamos se pôr de pé, queridos? Existe um caminho de volta, mesmo que as coisas derem errado, amém? Porque em Jeremias capítulo 29, versículo 11, fala o seguinte, ó. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Olha aqui para mim. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Então me invocareis e passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares para vos lançar, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Os pensamentos, Deus tem pensamentos. Deus calcula a vida de vocês. No livro de Jó, isso aí que é incrível. Jesus fala assim: viste meu servo Jó? Como ele tem sido fiel? Amém? E no Novo Testamento, Jesus está falando bem assim, que quando nós entrarmos, vinde benditos de meu Pai. Olha aqui para mim, benditos. O que significa essa palavra benditos? Bem dizer. Ou seja, ele tem um comentário sobre você no céu. Independente de como você esteja agora, da decisão errada que você tomou, dos pensamentos maus que estão acontecendo na sua vida hoje, eu quero te dizer, tem uma volta. Deus continua os seus planos, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás das suas palavras. E Deus quer reestabelecer uma reconexão com vocês. Eu quero pedir para vir aqui na frente todas as pessoas que estão falando assim: eu sei que eu tenho um plano de Deus para minha vida, eu preciso voltar. Pode vir, nós vamos orar por você. Pode vir, amigos, não é vergonha, porque Deus tem um plano especial para cada um. E assim como eu, nos meus 20 anos, me arrependi e voltei, e graças a Deus, Deus tem continuado me abençoado, assim também Deus quer fazer com cada um de vocês. Amém?
Queria dar uma palavra para essa moça que está de preto aqui, ó. E de saia. Aleluia. Assim diz o Senhor: minha filha, independente dos seus erros, independente do que tu falou, Senhor, eu não te mereço mais, independente de todas as ocasiões que aconteceram na sua família e na sua vida, assim diz o Senhor: os meus planos não acabaram sobre você. E assim diz o Senhor: hoje restabeleço uma nova aliança contigo, porque eu sou o Deus dos teus pais, que eles oraram por ti e falaram: minha filha tá mal. Eu sou resposta de oração de pessoas que chegaram contigo e falaram: eu estou orando por ti. Assim diz o Senhor: ainda tem um plano muito grande sobre a sua vida. E não terminou a história que eu tenho contigo. Eu estabeleço uma nova aliança, porque eu sou o Deus que não volto atrás. Assim diz o Senhor. Eu quero dar uma palavra para aquela moça que está ali atrás com o nenenzinho no... Isso, de amarelo. Opa, quero te olhar. Deus mandou te dizer que o tempo da seca vai acabar. Porque tu tem passado por muitos desertos neste momento. Parece que as pessoas estão te abandonando. Mas Deus não vai deixar suprir nada. Vai ter sempre suprimento na sua vida. Porque tu falaste para Deus assim: Senhor, não tenho mais para onde ir, não tenho mais o que fazer. Eu fiz o que eu tinha que fazer, sim ou não? Eu estou fazendo o que está nas minhas mãos, Senhor. Então, se tu existe mesmo, fala comigo hoje. Só para saber que tu me ouves mesmo. Isso é uma resposta de Deus sobre a tua vida. Porque Deus é o Deus do suprimento. Filipenses capítulo 4, versículo 16 fala isso. Eu supro as necessidades daqueles que estão em mim. Deus abençoe a vida de vocês. Deus tem um plano muito especial sobre cada um de nós. Enquanto nós não entendermos a vontade dele, vai ser muito difícil nós prosperarmos. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por que nós passamos aqui, Senhor. Meu Deus, tu és o Deus do ontem, do hoje e será para sempre. Meu Deus, tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Crave em nossos corações tudo que nós aprendemos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós estabelecemos aqui porque cremos em Ti. Estabelecemos uma nova ordem no mundo espiritual. Senhor, obrigado pela Tua graça nesse momento. Que o Teu nome seja louvado através do pastor que irá ministrar agora. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus!